Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um Translate Entrevista. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor André Miatello, professor da FMG desde 2010, doutor em História pela USP. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. E eu passo a palavra para o Thiago para fazer a primeira pergunta. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando aqui mais um Translate Entrevista. Professor André, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Translate Entrevista e te receber também como parte desse projeto de História e Memória aqui dos estudos medievais no Brasil. Professor, geralmente nós começamos as nossas entrevistas com uma pergunta que às vezes é muito básica até, talvez seja básica até demais, mas que os estudantes às vezes não têm noção de como os professores deles tiveram o start para a história, o start para a história medieval. E a gente queria ouvir um pouquinho de como isso começou para você, né? Como é que se deu esse seu interesse por história medieval? Foi um filme? Foi um livro que você leu? Foi já na universidade? Como é que foi isso para você? Bom, agradeço muito o convite que vocês me fizeram, Eduardo e Thiago, e é um prazer falar com vocês para mim, nessa tarde, né? O meu interesse por história medieval meio que se mistura aí com a minha juventude prévia à universidade, mas que se intensifica mesmo a partir do final do ensino médio, já pensando na carreira de ensino superior. E creio que não tem ali muita magia, não, é uma coisa inexplicável, os personagens, os fatos históricos que me chamavam mais atenção quando pensava no passado, eram geralmente ambientados dentro dessa cronologia, de modo que quando eu defini que iria estudar história, porque eu também tive minhas dúvidas se não iria para filosofia, se não iria para letras, eu imaginava que, sendo história, não teria muita dúvida de que área da história seria para mim a mais chamativa. E quando eu entrei na graduação em História na Unesp Campus de Franca, eu estava numa fase da minha vida que eu não dispunha de condições econômicas muito favoráveis. Então, imediatamente eu precisei procurar os recursos da universidade pública para me manter na cidade, para me estabelecer e viver, enfim, né? E tinha um projeto lá que exigia que o aluno bolsista, uma bolsa interna, uma bolsa de assistência estudantil, mas que ele tivesse um projeto, pelo menos estivesse junto com o professor, desenvolvendo alguma atividade acadêmica também. E nesse momento eu falei, bom, já que gosto de história medieval e logo no primeiro período já há disciplina de história medieval, imediatamente eu já procurei, na época era a professora Nery de Barros Almeida, que ainda era professora da Unesp, e ela aceitou prontamente, nesse momento, apenas a me ajudar a ter a bolsa, né? E bastou ali 7 meses de dedicação a esse trabalho, e o meu gosto pessoal contribuiu muito para isso, que a gente transformou esses 7, 8 meses de bolsa assistencial num projeto que eu submeti à FAPESP, né, na época, e fui contemplado com a bolsa de iniciação científica. Aliás, economicamente era mais do que o dobro, isso foi muito importante para mim, mas sobretudo na época o reconhecimento acadêmico. Naquela época, parece que, para mim parece que foi ontem, né, mas já tem lá mais de 20 anos, as bolsas eram muito escassas. E no universo de universidades do interior, mesmo que fosse estado de São Paulo, mas era o interior, e a Unesp era uma espécie de prima pobre das outras duas grandes universidades paulistas, um aluno de iniciação, de graduação, no primeiro ano da graduação com bolsa FAPESP, era mais ou menos assim uma coisa chamativa, né? Então, ela vem também com um certo compromisso, um selo assim que me acabou sendo decisivo para que eu pegasse a peito os estudos medievais desde o primeiro ano da graduação
e esses estudos nunca mais saíram do meu horizonte de vida, né? E dali já foi renovando anualmente essa bolsa, e lá no 4º ano da graduação, eu já sabia que iria para o mestrado, e daí para frente não parei mais, né? Estou aqui, não parei ainda, né? Então, é assim, a história medieval, para mim, ela se mistura com a minha vida acadêmica, propriamente dita. Obrigado, André, pela resposta, por narrar um pouco do início da trajetória, né? E muito interessante, porque, de certa maneira, é uma história um pouco parecida com a minha, né? No sentido de que, logo no começo da graduação, comecei em PIBIC, então me gera muita identificação, assim, saber que outros colegas tiveram uma experiência parecida. Nesse sentido, assim, você já começou a falar um pouco do PIBIC, e aí isso remete a gente, mencionou rapidamente mestrado, isso remete a gente para pensar como é que foi, então, os seus interesses de pesquisa, qual foi o projeto que você submeteu, você seguiu esse projeto no mestrado, ele foi seguido até o doutorado, o que você está fazendo hoje, como é que dá para a gente um pouco desse panorama da tua trajetória acadêmica, tanto dos seus interesses de pesquisa, quanto das suas produções? Eu sou parte de uma, sei lá, geração de estudantes de história medieval que ainda não dispunha destas ferramentas atuais, né, de pesquisa, de integração dos estudiosos, e essa quantidade, que no Brasil ainda não é tão grande, mas é muito maior do que a gente tinha, de publicações, de congressos e eventos, enfim. Então, na minha época, quando se pensava em fazer história medieval, em estudar, seja na graduação ou no mestrado, fatalmente a gente ficava atrelado a alguns nichos da história que no Brasil predominavam, entre eles os estudos ligados à história da igreja, ou dentro do grande âmbito da história da igreja, a história das espiritualidades as mais diversas, sempre com fontes publicadas, não só editadas, mas como publicadas no sentido de que nem é necessariamente a edição crítica que a gente tinha acesso, às vezes era, sei lá, um texto hagiográfico que uma livraria, uma editora confessional publicou sem maiores compromissos filológicos e codicológicos, nada disso. E a gente tentava, com essas ferramentas tão inadequadas, começar alguma coisa, né? A biblioteca também não oferecia nenhuma, eu não vou dizer nenhuma, porque sendo a Unesp do interior do estado onde eu estudava, tinha lá a coleção, por exemplo, das Mélanges d'Histoire Medievale, lá da França, quase completa para a época. Então, imediatamente eu me senti impelido a me matricular num curso de idioma, fui fazer francês, fui fazer inglês, e porque, como eu falei, eu não venho de camadas sociais privilegiadas nem médias, né? Então, tive que correr atrás do tempo, do prejuízo, de tudo, para conseguir fazer isso daí. Então, meu primeiro projeto lá nesse início com a história medieval já era dentro da história religiosa, sobre fontes editadas de São Francisco, o Brasil tinha muitas, talvez todas, por um interesse puramente confessional. Eu, desde o início, me distanciei demais da preocupação confessional, embora lidasse o tempo todo com esse tipo de discurso, de documentação, de problemas políticos sociais ligados a esse movimento, no caso, o movimento franciscano, né? Eu fui estudar o movimento franciscano, que na época não é que tinha tanta gente que estudava, depois isso virou uma espécie de nicho próprio da medievalística brasileira, e quando isso começou a ficar evidente, eu já estava meio me distanciando disso, não me identifico mais com isso, mas algumas dessas coisas nunca mais saíram do meu horizonte, mesmo hoje, mesmo não fazendo mais esse tipo de estudo. Agora, eu consegui, talvez, pela meu modo de ser, manter uma certa coesão temática durante toda a fase formal da minha formação, tá?
entre a graduação, o mestrado e o doutorado, o que foi mudando foi a amplidão do projeto, dos problemas mobilizados em cada projeto, mas eu mantive a questão, por exemplo, da questão religiosa, da vida religiosa dos franciscanos, da documentação ligada à ordem franciscana, e só ampliando isso, o recorte das cidades, o recorte do poder político, o recorte da história comunal italiana, e uma ênfase maior na questão do discurso geográfico, por exemplo. Então, tentando fazer ali uma proposta de abordagem metodológica, o que eu tentei fazer no doutorado, e acho que é ainda algo que tem lá o seu lugar, né? As teses nossas estão cada vez mais datadas, mas a depender, alguma coisa ali subsiste, né? E eu acho que aquela tentativa de mapear um procedimento de abordar o texto geográfico que escape dos modismos que a gente herdou, sobretudo da França, tem lá o seu lugar ainda, né? Então, eu só fui conseguir sair um pouco desse recorte temático quando já ingressei na carreira docente, e por força exatamente da docência que exige um profissional que entenda da história medieval muito mais do que a história religiosa medieval, né? E aí me enveredei para o campo da política, das culturas políticas, mantendo, por exemplo, ainda ligado ao meu passado, o recorte italiano, o republicanismo italiano, a vida comunal, mas a docência me forçou a olhar, por exemplo, o âmbito ibérico e perceber como essas cidades ibéricas reagiam à proposta de cidades autogovernadas, enfim. Então, há uma coerência aí em tudo que eu fiz, eu nunca cheguei a abandonar completamente as coisas que me formaram, mas eu tentei inovar o máximo possível dentro daquilo que me agradava. Eu acredito, já que a gente atinge aí um público jovem, né, de vocacionados à história medieval, eu acredito em estudar aquilo que a gente gosta, ainda que seja o tema da moda, não tem que ter preconceito. Tem temas da moda que podem ser feitos de maneira muito inovadora, muito original, e temas que não são nada da moda que já começam desencontrados, e só porque é inédito não quer dizer que é melhor do que aquele que é menos original do ponto de vista do recorte, da cronologia, da metodologia, né? Eu não sei se eu tô me perdendo um pouco, que vocês estão me fazendo recuar ao passado, e isso mexe com uma série de emoções, e eu me distraio um pouco. Não, fica tranquilo, você está super, super tranquilo de acompanhar. E aqui eu digo que esse programa ele só é mais jovem do que o Urso no Slackline. Fora isso, a gente é um programa muito jovem. Não sei se você gosta de choque de cultura, mas a referência é essa. Enfim. Tiago, vai lá. Beleza. Não, então, professor, depois de saber um pouquinho sobre a sua trajetória de investigação, seus interesses de pesquisa, você até chegou a falar um pouco como esses seus interesses tiveram que se ampliar um pouco em relação à docência. E aí a gente queria ouvir um pouquinho da sua trajetória docente. Você chegou a dar aula no ensino básico? Você deu aula em algum lugar antes da UFMG? Como é que funcionou isso na sua trajetória profissional? De maneira, digamos, formal, a minha vida docente começa mesmo na UFMG. Porque antes, as minhas experiências, elas foram ou voluntárias, e nunca de maneira muito sistemática, com cursos, aulas que não eram nem mesmo de reconhecimento, assim, de uma carreira de ensino superior. No ensino formal escolar, eu tive, além daquilo que seria o estágio obrigatório, um ano entre o mestrado e o doutorado, a gente fica ali num vácuo, se vai ter bolsa ou não vai ter bolsa, e eu, por preocupação de ficar desguarnecido, eu consegui umas aulas, mas em 6 meses, 8 no máximo, não me lembro agora, eu já estava com a bolsa e imediatamente deixei, o que já diz muito, né, da maneira com que eu sou, né. Então, eu tenho predileção pelo ensino com adultos, de talvez um domínio melhor da linguagem que atinge um público mais adulto, e menos condições de lidar com o público adolescente, ou essa primeira juventude aí.
Então, minha experiência no ensino escolar foi praticamente nula. Embora eu seja um grande entusiasta de que os estudos medievais, seja em nível de mestrado e doutorado, formem professores de história na escola. Eu acho que isso é o nosso ideal. Que não só as universidades brasileiras tenham profissionais que dedicaram parte da sua produção acadêmica, dissertação ou tese, com temas da história medieval, mas que isso também chegue à escola, né, que também chegue. Então, eu gosto de, por exemplo, dentro do meu curso de História Medieval, reservar, não é uma obrigação que a UFMG me impõe, mas de reservar algumas aulas para tratar do ensino de História e tentando ao máximo possível encaixar essas coisas tão inovadoras que a universidade produz e recebe para um ensino escolar que ainda é baseado numa lógica narrativa do passado medieval muito, no mínimo, anacrônico e ultrapassado. Mas, então existe isso. Eu não fui bem sucedido por uma questão de personalidade, mas não é que eu acho que eu sou simplesmente uma pessoa que gosta de viver dentro de biblioteca, não. O ensino para mim, parte constitutiva da minha maneira de conceber a profissão, não é? O historiador que não é professor me parece que não está completo. A docência é uma vocação diferente, porém é um casamento bem interessante a docência com a pesquisa, e a docência em todos os níveis, né? Embora, para mim, eu me encontrei mesmo foi no ensino superior. E eu comecei aqui na UFMG em 2010, vocês lembraram disso, completamente despreparado. Eu acho que ninguém nunca está. Mas no caso, eu estou falando isso mais como uma chamada de atenção, porque eu tenho essa preocupação com os meus orientandos, de que a gente, durante o mestrado e doutorado, tem que levar em conta que uma hora vai para a sala de aula. E embora cada vez mais a gente tenha menos tempo para produzir teses e dissertações de qualidade, de algum modo, eu acho que quando isso é possível, o estudante precisa considerar que não é só o tema de sua tese que é o sentido de sua vida, mas existe um horizonte vital, existencial, que ultrapassa isso, e tentar encontrar uma maneira da tese não consumir as nossas energias mentais a ponto de matar a nossa criatividade, o nosso gosto de viver, e, sobretudo, não nos desanimar daquilo que nos aguarda como profissionais formados, né? Eu entrei aqui por exemplo, sem condições de dar uma aula sobre, sei lá, vou pegar um tema clássico, invasões bárbaras. Durante todo o meu mestrado e doutorado, eu simplesmente ignorei que isso existisse. Não tive oportunidade, talvez pelo formato que a USP tinha, nós escolhíamos todas as disciplinas de maneira muito voluntariosa, então eu, sei lá, trafeguei muito mais nos corredores da faculdade de filosofia, do curso de filosofia, do que na história. Como ninguém controlava isso muito de perto, eu tomei essa decisão pela temática da minha tese. Então, a tese definiu o profissional que eu me tornei. Acontece que eu passei num concurso para professor de história medieval e não para professor de história religiosa da Itália do século XIII. Então, eu me lembro aqui como era psicologicamente desgastante quando eu sabia que o tema da aula que eu ia dar era tão fora da minha zona de conforto, e atrela aí um pouco de perfeccionismo da minha parte, eu varava madrugadas e deixava de fazer uma série de coisas para preparar essas benditas aulas, que às vezes me rendiam 15 páginas de anotações, e confesso que por um bom tempo elas foram fontes inspiradoras de publicações que eu fiz. Então, esse despreparo não é que, por todos os efeitos, é completamente ruim, mas em mim me fez correr atrás disso, né? Porque eu pensava assim, o aluno não é obrigado, eu como aluno não gostava quando o professor só sabia falar em sala de aula do tema da sua especialidade. Eu queria sempre professor que soubesse falar do assunto da disciplina.
e não só do nicho que ele domina. Então, eu projetei essa exigência que eu tinha para mim como professor e falei, não, se a aula é sobre as questões ligadas à dissolução do Império Romano no século V, eu preciso, naquele momento, vestir a persona do historiador que estuda isso e dar uma aula honesta sobre esse tema, indo atrás da bibliografia mais atualizada e sabendo da tradição de explicação desse fenômeno histórico, para que o aluno também entenda que existe um debate sobre isso, né? Então, os meus primeiros 5 anos, eles foram o meu, entre aspas, doutorado de docência. Tá? Eu levei 5 anos para conseguir ter compreensão do ensino de história medieval do século V ao XIV, de maneira a que eu, ao ouvir um outro especialista falar de um certo tempo, eu saiba exatamente onde está o debate, qual é a escola a qual ele se filia, se a bibliografia dele é de tradição inglesa, francesa, alemã, não sei o quê. Então, a docência, ela transformou a minha vida enquanto pesquisador também. Daí que isso, por exemplo, afetou a minha maneira de estudar os meus objetos de preferência. Então, ao invés de fazê-los dentro daquele escopo de falar apenas com meia dúzia de pares ao redor do mundo, de tentar propor isso para a academia de história. Então, por exemplo, eu, principalmente nos últimos 5 anos, tenho me identificado muito mais com a etiqueta historiador do que com a etiqueta medievalista. Me parece que a etiqueta medievalista, a depender do lugar, e isso dificulta a comunicação, pode ter conotações tão diversas que, no meu caso, às vezes soam muito negativas. Eu prefiro saber que o que eu faço é trabalho de historiador, e que o historiador pode manejar fontes e metodologias próprias para o período antigo, como próprias para o período chamado medieval, como próprias para um outro qualquer período. Então, como historiador, existe um ofício, e é nesse ofício que eu me encontro, né, e com o qual eu me identifico. Mas essa descoberta foi mesmo a docência que me trouxe, né, o cara a cara com estudantes que, no primeiro período, segundo ainda mantém, claramente querem muito aprender, estão entusiasmados pela história medieval, porque já trazem esse entusiasmo de casa, e, ao mesmo tempo, precisa de um professor que saiba fazer a conexão entre esse gosto pessoal, que muitas vezes vem mais da cultura de massa do que de uma questão histórica propriamente dita, com a questão histórica. Então, o professor precisa fazer essa conexão, né? E aí, se eu fosse só erudito, só fechado na minha área, isso seria um desserviço, né? E então tá aí, minha trajetória docente é marcada por essas tensões que, pelo que eu estou notando ao falar com vocês, essas tensões me levaram para uma situação muito positiva. Estou lendo isso agora com bom sentimento, de que comecei assim, meio frágil, sem muitos recursos, e consegui a musculatura, né, para lidar com isso, dentro de uma universidade que não é que tinha uma grande tradição, né, nos estudos medievais. Existia a cadeira, mas especialistas e um conjunto de estudantes engajados, né, isso foi muito posterior, né, muito, muito recente. Não comigo, não começa comigo, mas é muito recente. Maravilha, você já deu o gancho que a gente precisava. Como é que foi? Você está na UFMG desde 2010, que a gente falou, né? Então você tem 13 anos de universidade, e você acaba por estar aí conhecendo um pouco das tradições, das dinâmicas da instituição. Nesse sentido, né, como é que foi a construção da área de História Medieval na UFMG? Bom, eu já começo dizendo que ela foi super positiva, sem grandes percalços, eu diria talvez sem percalços nenhum, a não ser aqueles criados por mim mesmo, e a inexperiência, por exemplo, faz isso acontecer
no início de maneira bem mais rotineiramente, porque a UFMG, ela tem ainda, né, quando eu falo UFMG, estou pensando no Departamento de História, teve num desses projetos pedagógicos que modificaram mesmo a maneira com que o curso é montado, optaram, né, os professores da época optaram para as áreas mais antigas, reservar apenas um professor para cada uma. Então, um professor para a história antiga, um professor para a história medieval, um professor para a história moderna, um professor, para a história moderna. Porque aí para a América tem o professor América 1, América 2, e aí Brasil tem 1, 2, 3, 4, enfim. Até a história moderna só tem um professor. Aí, a partir dali, para a contemporânea, tem mais. Até porque aí, a depender, o professor dá aula História do Brasil 2, mas também dá aula de contemporânea 2, né? Há um maior trânsito entre isso. Então, essas três áreas mais recuadas no tempo, um professor apenas. Isso faz com que a gente tenha o campo inteiramente aberto para aquilo que a gente quiser fazer. Então, por um lado, isso é muito bom, mas, por outro lado, pode ser uma corda complicada de lidar com ela, porque muita liberdade, sem nenhum obstáculo, de repente a gente pode escapar aí dessa preocupação mais estruturada, né, com a formação na história, e a gente se perde mesmo, né, começa a fazer um gueto. A história medieval podia, né, tem a tendência de virar ali um gueto, que não se conecta nem com a história moderna e nem parte das discussões de história antiga. Então, a minha preocupação primeira foi essa: eu estou sozinho na história medieval, mas eu preciso me conectar, pelo menos, com os professores e com os assuntos ligados à história antiga e à história moderna. E eu passei a interpretar o médio da história medieval como mediação numa temporalidade bastante grande, de modo que eu tento o máximo possível fazer com que o ensino de história medieval que eu elaboro aqui no curso de História da UFMG seja uma plataforma de continuidade das discussões da história antiga e já os prepare para as discussões de história moderna. Isso não quer dizer que eu esteja articulado com os professores, que inclusive já mudaram todos. Eu acho que eu sou o único que tem permanecido, já mudaram os da antiga 2 vezes, o de moderna umas 3 vezes, e eu é que tenho ficado aqui. Mas funciona bem, os alunos percebem isso. Tá? Então, eu construí a área de história medieval, me construindo como professor, e evitando, eu não sei se vai soar bem, mas evitando estigmatizar os estudos medievais a partir da minha própria experiência. Então, com raríssimas exceções, orientando os meus, seja na graduação, mestrado, doutorado, estudaram temas ligados ao que eu faço. Tá? Não há, assim, o FMG, todo mundo estuda, sei lá, história política italiana ou história religiosa italiana. Não, é bastante vasto, porque eu não interfiro muito nisso, a não ser que for uma coisa muito fora, né? Então, essa liberdade que eu encontrei, os professores nunca me cobraram, nunca me exigiram, nunca me obstaculizaram nada. Então, eu fui, a partir dessa motivação que apresentei, acolhendo os alunos que me procuraram. E eu acabei chegando, acho que eu estou me alugando nessa resposta, quando eu cheguei, havia um represamento. A minha antecessora é professora conhecida no Brasil, a professora Adriana Vidotti, hoje é professora da Universidade Federal de Goiás. Hoje não, né? Há muito tempo, desde quando saiu daqui da UFMG e foi direto para lá. Mas entre a saída dela e o meu concurso, houve ali pelo menos uns 3 semestres ou mais de vacância, em que professores substitutos ocuparam, mas substitutos muitas vezes de outras áreas, nem eram estudantes de história medieval. E os alunos não podiam ter orientadores para a iniciação científica, para o TCC, e, óbvio, também não para a pós-graduação. E então havia um represamento. Quando eu entrei, já tinha assim, uns 5, 6 alunos de graduação, já contando com a entrada de um professor ou professora,
para que pudesse já engrenar com TCC, com iniciação científica. Então, não precisei de muito esforço para ter os primeiros interessados, não. E aí, talvez seguindo o caminho básico de todo mundo, não só da idade da história medieval, fazendo seminários semanais de estudo, dos debates, acolhendo os pedidos de orientação individuais que foram chegando, e depois começamos o Leme aqui, né, oficializamos o Leme, não me lembro se em 2013, 2014, agora essa informação está me fugindo, que foi um selo interessante para os alunos, sobretudo de graduação, saberem que existe uma coisa para além do único professor, né? No fundo, para eles, funciona mesmo como um selo, um fator agregador, e até porque isso coloca os alunos na perspectiva dos outros núcleos, com outros alunos, existem iniciativas discentes nesse sentido. E garante, por exemplo, uma certa circularidade de professores estrangeiros que vêm ao Brasil e que depois vão em alguns núcleos, né? A UFMG sempre patrocinou os pedidos para custeio de professores visitantes aqui para nós, porque pode parecer que não, mas apesar de Belo Horizonte ser a cidade que é, Minas Gerais ser o estado que é, a gente está no eixo, digamos, mais consolidado dos estudos medievais no Brasil, não é o Rio e São Paulo. Então, a gente sabe disso, por exemplo, no volume de visitantes que a gente recebe. A gente recebe aqui centenas de professores estrangeiros para todas as demais áreas, mas não para a história antiga e medieval. Então, esse descompasso nos desfavorece. Isso, inclusive, impacta. Nossos orientandos são sempre muito poucos, seja de antiga, seja de medieval. Talvez comece a melhorar um pouquinho para moderno. Mas mesmo assim, né, com o Leme a gente conseguiu maximizar bastante essa dificuldade, quer dizer, desculpe, né, maximizar os recursos para suprir as dificuldades, e a gente não ficou assim tão fechados, não, né, conseguimos articularmos aí com professores da América Latina, de vários países europeus, não só França, enfim, e promovemos algumas iniciativas de pesquisa, de recepção de pesquisadores, né, congressos locais, regionais, nacionais e internacionais ao longo desse período. Confesso que não é uma coisa que eu tenho talento para fazer, e desde 2016 não temos nada nesse sentido, com a pandemia, então, aí isso não era possível, e temos que voltar a produzir, porque já quase tinha conseguido botar Belo Horizonte no circuito dos eventos, né, e agora isso meio que arrefeceu, e é preciso retomar. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Acabou que você, de certa forma, avançou para uma outra pergunta que a gente ia fazer, que era o processo de construção do laboratório. E aí, assim, já que você já deu uma pincelada sobre o laboratório, você poderia falar um pouquinho o que o laboratório anda estudando, quais são as pesquisas que têm sido desenvolvidas dentro do Leme da UFMG? Então, a pandemia nos prejudicou bastante, porque, por exemplo, na graduação houve uma desarticulação gigantesca, eu não consegui manter periodicidade, e nem mesmo havia alunos muito interessados, porque agora não é só a pandemia, vai no conjunto. Mas eu mesmo saí para pós-doutorado por um ano, e por outro ano eu estava em trabalho, mas apenas na pós-graduação. Então, foram 2 anos de minha ausência na graduação, 2 anos que a pandemia nos prejudicou, então 4 anos em que alunos de graduação sabia que eu estava no departamento, mas não tinha nenhuma convivência. E aqui para nós, é interessante isso, como eu não sou daqui, eu vim para cá há 13 anos e tal, eu noto que, a depender do assunto ou do período histórico propriamente dito, os alunos tendem a acompanhar ou ser mais assíduos
ou naqueles projetos que encampam o maior número de professores que se articulam em laboratórios que tem mais gente, não só alunos e um professor, como é o meu caso na UFMG, ou então quando são assuntos que estão, talvez assim, conectados a uma gama muito maior de tradição historiográfica, em que o aluno se sinta mais estimulado, né? Aí pode até o professor ser mais ausente, que a coisa continua. Mas para a história medieval, basta 2, 3 anos de ausência que os estudantes de graduação tendem a estar em outros nichos, né, da nossa pesquisa da UFMG. E com isso, então, digamos que perdemos o que havíamos construído até 2019, por exemplo. Pensando, então, o período anterior, nós tínhamos, geralmente, os pós-graduandos sendo egressos do próprio curso de História da UFMG e levando seus temas de pesquisa da iniciação científica ou do TCC para o começo da carreira no mestrado. Isso diversificava um pouco depois para o doutorado, inclusive diminuía também, nós não temos o mesmo fluxo de doutores que os de mestres, mas, como eu falei, sem nenhuma especialidade mais evidente. Talvez os estudos ligados à questão alguns recortes italianos tenham predominado, mas não necessariamente no recorte religioso, tá? Mas já tivemos também trabalhos feitos, por exemplo, sobre o Islã medieval, Península Ibérica, e por aí vai, né? Depois de 2019 é a tentativa de reconstruir a área. E aí os pós-graduandos que têm um tempo maior acabaram sendo os mesmos, houve 3, 4 entradas novas de alunos que não são egressos do curso, e a pandemia nos fez trabalhar à distância, alguns nem moram aqui, a gente então não tem encontros periódicos no laboratório. Aí é como se fosse, eles são meus orientandos, mas não são necessariamente membros do LEME, formalmente falando. E com a graduação, o ano passado, nos últimos 2 anos, não, o ano passado e um pouco ainda de 2021, tentando reconstruir isso, escolhendo livros fundamentais que estimule o gosto pela história medieval, mas sem nenhuma especialidade de área, por exemplo. Então, em 2020, a gente leu As Pessoas da Idade Média, do Robert Fossier, que é um livro amplíssimo, assim, que mexe com uma série de coisas, bastante inovador, mas limitado na maneira ensaística e tudo. Mas para os alunos de graduação serve de estímulo, inclusive para pensar a história para além do nicho da história medieval, né? Não sei, eu creio que o LEME aqui, ele tem essa característica em relação aos outros núcleos do laboratório, de vivermos à mercê do entra e sai dos estudantes, não é? Porque eu sou sozinho e mantenho a fidelidade aos meus projetos, mas os meus projetos não são do LEME em si, né? Mas são aqueles que eu desenvolvo com o aporte da FAPEMIG, às vezes, mais recentemente do CNPq, com a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, e aí são temas que eu acabo não levando isso para os meus alunos, porque eu já percebi que não os agrada tanto os estudos religiosos, e daí, por exemplo, faz 3 anos que eu estudo movimentos místicos, e isso para o corpo estudantil soa ainda como uma coisa muito, muito, no mínimo, exótica, e acabam não querendo se engajar como bolsistas desse tipo de projeto. Aí eu abro outros projetos, né? Sei lá, poder e republicanismo na Baixa Idade Média. E aí diversos recortes geográficos aparecem, documentações variadas também. André, eu queria te pedir uma gentileza, se você puder. Quando a gente falou da construção da história medieval da UFMG, você acabou ficando muito na sua própria trajetória. Dentro das suas capacidades, dentro do que você pode relatar, você consegue projetar um pouquinho mais para trás os professores que te antecederam? Você mencionou muito rapidamente a Adriana, que está lá em Goiás. Então, você podia fazer dar uma pincelada nessa história que te precede na UFMG?
Muito pouco, porque como a gente tem essa escolha de ter um professor por área, é que nem mais ou menos é o cargo papal. Um papa não vê o outro. Então, às vezes, até fica sabendo um pouco. Por exemplo, no caso da Adriana, a gente é parceiro de laboratório, se encontra com muito mais frequência, pelo menos uma vez ao ano, ou uma vez a cada 2 anos, e tal. E eu acabei tendo muita proximidade com os orientandos de mestrado e doutorado que ela deixou para cá, né? Quando foi para Goiás, ela não pôde levá-los. Então, eu fui de banca deles, aí quando eles terminaram o mestrado, entraram no doutorado comigo, ou, enfim. Então, com ela, eu tive uma convivência. Mas eu sei que antes dela, a área não existia enquanto tal. Com exceção, acho que do professor Daniel do Vale Ribeiro, não sei se houve medievalistas na UFMG, mas aí eu confesso que a minha ignorância é até indesculpável, porque eu não fui atrás de saber os históricos desses professores. Eram professores, alguns inclusive com fama de bons, de eruditos, de bons comunicadores, bons formadores, educadores, mas não sei se fizeram carreira na pesquisa em história medieval. De modo que não havia nem mesmo uma certa tradição de estudos medievais. A coisa é do período da Adriana Vidotti para frente, porque não havia... o professor Marcelo Cândido começou o mestrado aqui, fez o mestrado aqui, do doutorado que saiu da UFMG, ainda com o professor Daniel Vale Ribeiro. Mas foi o primeiro, não é? E depois dele, os que vieram, já vieram para a Adriana Vidotti. Né, um deles, por exemplo, é o professor Bruno Salles, né, que hoje está na UFOP, o professor Francisco, que está na Federal de Santa Maria. Então, essa geração já são muito agora, né? Então, digamos que me lembrar apenas da Adriana para frente é quase que o que sobra, porque não havia propriamente uma área, não havia pós-graduandos. A primeira tese de doutorado defendida aqui de história medieval é a do professor Bruno Salles, por exemplo, né? De cuja banca eu participei já como professor da casa, então é coisa recente. Não me lembro se o Bruno defendeu em 2014 ou 2013, mas eu estava recém-ingresso aqui. Então, a área é jovem, bastante jovem, tá? Já produzimos várias teses de doutorado e mestrado, mas tudo isso com um resultado muito mais recente, uma tradição bem incipiente ainda. Não, perfeito, professor. Obrigado por tentar fazer esse esforço de memória, porque, de fato, é sempre importante a gente tentar puxar o máximo possível do que cada entrevistado recorda sobre esse período, que, de fato, nem todas as universidades realmente tinham medievalistas na cadeira de História Medieval, e ainda hoje esse é um cenário muito comum no interior do Brasil, né? Aqui mesmo, onde eu estou agora, na Unemat, não tinha tido nenhum medievalista ou antiquista na cadeira de Antiga Medieval, né? Eu cheguei aqui, então é meio exótico ainda para o pessoal o fato de eu estudar a história medieval. Né? É um grande empenho na história regional. Mas, tratando em específico agora de uma questão assim, um pouco mais ampla, relacionado também com a religião, né, que é um tema tão caro aos seus projetos de investigação, e nos últimos tempos, né, nós temos acompanhado usos do passado, como templários, cavaleiros de diversas outras ordens, mesmo o próprio papado tem sido usado como elemento de apropriação por determinados grupos contemporâneos, e aqui no Brasil também. Então a Idade Média voltou à moda, vamos colocar assim, se é que ela saiu de moda um dia. E aí, professor, a gente sempre tem colocado uma questão que bom, diante desse cenário em que nós estamos inseridos socialmente, qual seria essa função social dos medievalistas
e talvez até mais do que dos medievalistas, dos historiadores nesse Brasil contemporâneo? É uma pergunta bem complicada, mas necessária, e eu vou tentar me posicionar de uma maneira, ao mesmo tempo, consistente, mas sem evitar a minha sensação de observador do tempo, e como cidadão, inclusive, né? Porque o que você agora apontou aí como usos do passado, em que a Idade Média é uma espécie de ferramenta desse uso, vem no bojo de uma ascensão de extremismos, de reacionarismos, de fascismos, de violência simbólica e concreta, que é verdadeiramente insuportável. E, para mim, a principal função do historiador é lembrar a sua geração dos comprometimentos que essas continuidades, muitas vezes artificiais, que esses comprometimentos podem comprometer, inclusive, os mais fundamentais direitos que nós conseguimos pela própria história. Então, como estudioso da história medieval, não me identifico de nenhum ponto de vista com o passado como um conjunto de valores que devam ser colocados como base de projetos políticos atuais. Muito pelo contrário. A minha lida com a história medieval é como eu poderia trocar a história medieval europeia. Eu prefiro encarar que eu faço história mediterrânica do medieval, me interessa muito a história da África, por exemplo, mas eu poderia trocar isso pelas comunidades pré-colombianas e me sentiria em casa, porque me sentiria na história. Então, acho que se o estudioso de história medieval encara o seu afazer também como um contributo, seja para um debate acadêmico mais amplo, seja para uma questão cidadã mais evidente, trazer a discussão fundamentada em metodologia firme, em documentação abundante, numa bibliografia, no mínimo, pluralista, estes grandes temas que estão hoje servindo para aqueles que querem destruir aquilo que a própria história construiu em termos de liberdade, em termos de participação popular, em termos de respeito ao pluralismo cultural do mundo. Enfim, a coisa ficou realmente mais complicada. Só para dar uma ideia, eu sempre, nas minhas aulas, por exemplo, em que eu abordo o sistema republicano italiano, pude me expressar de tal maneira que a aula acabava e começava e terminava sem suscitar polêmicas. A partir de 2020, se tornava impossível. Imediatamente, eu que já fui taxado de conservador há 5, 6 anos atrás, virei uma espécie de comunista a partir de 2020. Então, eu percebo que uma função que eu tomei para mim como pesquisador de história medieval já que questões religiosas estão sendo centrais, não só para o debate político no Brasil, mas praticamente em todas as grandes nações ocidentais e para além do Ocidente, de tomar religião e estudá-la de maneira historiográfica. Né? Creio, e vocês talvez sintam isso também, porque também dão aula de história medieval, que fica uma certa sensação de, já que a predominância religiosa no Brasil era a predominância religiosa da Idade Média, que quando falamos em religião e falamos em igreja, estamos falando da mesma coisa. Eu confesso que essa foi boa parte da minha trajetória, pensar assim. Então, ao pensar em São Francisco de Assis, eu estava pensando num santo católico romano.
Hoje, para mim, quando eu penso em São Francisco, eu não tiro o santo, não, porque o que sobreviveu do seu passado sobreviveu em grande medida porque ele era santo, porque a sua comunidade o recebeu nessa categoria e isso o colocou no nicho em que a sua própria trajetória foi preservada por escrito e em outros materiais. Mas ele é um homem da Itália do século XIII, ele é um homem da Úmbria do século XIII, e por isso não é um herói do mundo. É restituir esses personagens e seus temas, e seus objetos, e seus problemas a seus lugares originários e pensar o que isso nos diz. Então, por exemplo, tirar a religião de uma compreensão metafísica e, portanto, moral, pode reparar no Brasil, todo mundo, quando vai falar de papas, vai falar, o Papa está legitimando isso, o Papa legitimando aquilo, o Papa querendo, como se diz, querendo aproveitar-se disso para ficar mais forte. A gente submete o passado aos crivos do nosso próprio presente, como a gente encara as relações sociais. E a nossa própria falta de consciência política nos faz projetar uma consciência política sórdida, ou pelo menos muito enviesada por autoritarismos para outros períodos da história. Então, aí eu passei com a ajuda de sociólogos e antropólogos, a trabalhar a religião, por exemplo, numa outra categoria. Então, não é que na Idade Média religião e Estado formavam uma unidade porque estamos falando de uma teocracia. É porque antes da Revolução Francesa a religião era outra coisa. Ela ocupava outra função no mundo, ela tinha dimensões outras que nos escapam forçosamente, porque houve uma ruptura na nossa autoconsciência moderna, que necessariamente nos distancia disso, não só porque o tempo passou, mas porque aqueles que assim fizeram queriam assim fazer. Então é um projeto que se impõe a partir do século XVIII, que precisava fazer tábula rasa de todo o resto. Então, a religião, no caso, como a gente compreende, como eu tento compreender aqui, ela passa, por exemplo, por hábitos alimentares. Religião é o que eu como e o que eu deixo de comer, o quando eu como e a quantidade que eu como, e principalmente com quem eu como. Então, religião não é só pensar o divino. Então eu vou pensar o humano, mas o humano com o divino, não. Religião necessariamente não é assim. Não é só o budismo que é uma religião sem Deus. É possível entender qualquer religião como um conjunto de imanências que congregam pessoas e que essas pessoas, não é? A liturgia, o que é? O movimento coletivo sincronizado com um símbolo reconhecido por todos. Então, quando eu começo a pensar isso, por exemplo, você percebe que papas não mandavam na religião, nem durante a Idade Média, nem durante o tempo presente. Então, talvez as pessoas muito menos sensíveis a essa dimensão material da religião e muito mais condicionadas por uma visão metafísica da religião, que só seria válido, talvez, para algumas expressões cristãs. Só de entender o cristianismo como um caleidoscópio de expressões eclesiásticas já muda tudo. Não é? Saber que mesmo na Europa medieval, o cristianismo como nós o conhecemos não era necessariamente essa hegemonia, essa homogeneidade que concebemos, e que jamais a Igreja Universal suplantou a força das tradições locais, seja os seus ritos, seja seus direitos e privilégios locais, seja a maneira de interpretar as escrituras, enfim. Então, religião, aquilo que eu como, religião, aquilo que eu visto, como eu visto, de que maneira, por exemplo, os estudos das pesquisadoras italianas, a Giuseppina Muzzarelli, por exemplo, da Universidade de Bolonha, que se ocupou da moda, da história da moda, descobriu que o uso do véu das mulheres, sejam muçulmanas, cristãs ou judias, durante a Idade Média, formava uma empresa têxtil capitaneada por mulheres.
O véu não era uma imposição dos homens para macular, inferiorizar a mulher, mas era, inclusive, uma fonte de disputa, de moda, entre oficinas têxteis que produziam, exportavam e vendiam isso numa cadeia que era, inclusive, plurirreligiosa. Cristãs comprando os véus muçulmanos, porque mais bonitos, mais isso, mais aquilo, e vice-versa. O Mediterrâneo unindo, portanto, as mulheres, a sua indumentária e a própria riqueza que circula. Isso é religião, isso não é história econômica. Se você tira o religioso disso daí, esse mercado do véu, ele perde a sua principal força de produção e de consumo, diga-se de passagem, né? A mesma coisa com relação, por exemplo, às obras caritativas. Então, a gente aprendeu lá com Michel Molat, na década de 70, que os pobres na Idade Média eram o motivo da salvação dos ricos, então que não era uma classe social, que não havia uma luta de classes e não sei mais o que. Bom, boa parte disso se salva, a gente constata, mas essas pessoas ricas não estavam promovendo caridade para o pobre para salvar a alma, essa obsessão que nós temos hoje de achar que todo cristão quer salvar a sua alma. 90% do tempo eles estão evitando morrer. Né? Tirando os mártires, os outros estão evitando a morte a todo custo, inclusive os papas. Né? No leito de morte, lá com médicos muçulmanos e judeus, tentando usar técnicas que nem cristãs eram para sobreviver o máximo possível. Pensar que essa caridade, portanto, gerava um empreendimento local, inclusive de ordem econômica, que não era apenas a salvação das almas, mas a promoção do bem comum nessas comunidades, que originaram os nossos hospitais, as instituições de assistência médica, por exemplo, em cidades como Marsella, no século XIII, 20 hospitais para uma cidade de 20 mil pessoas, todos praticamente capitaneados por mulheres. Isso diz alguma coisa sobre o passado. E não é uma luta entre leigos e clero. Né? Religião é muito mais do que as metafísicas que a Revolução Francesa, pelo Iluminismo, nos fizeram aceitar como dogmas inquestionados. E aí, então, eu creio que se a gente começa a trabalhar isso, tentando resgatar, sempre a gente é devedor do nosso próprio tempo, mas acontece que a gente não só deve ao nosso tempo, mas muitas vezes a gente está pagando tributo ao nosso tempo, estudando esses passados em vista de projetos do nosso tempo, que são verdadeiramente esmagadores dessas memórias do passado. Então, por exemplo, as mulheres da Idade Média são importantes, não é porque as feministas querem transformá-las, elas foram efetivamente. E o homem que não perceber isso, simplesmente no mínimo, problemático, não é? Não deixar o estudo, por exemplo, a história das mulheres para as feministas, eu penso que é pouco demais. É preciso tirar essas coisas, né? Tirar tornar a história menos segmentada nos nichos ideológicos e perceber que o movimento está validado, não é? Então, as mulheres não precisaram virar místicas e bruxas para se emanciparem dos homens. Em Marsella, ao contrário, elas foram trabalhar na banca de empréstimo a empresas de seguro de carga de navio. Elas não precisaram ir para a transgressão religiosa. Elas fizeram isso dentro da religião oficial. E apesar do bispo estar do lado. Então, sabe, a nossa função de medievalista é mostrar que o mundo é mais plural do que a tradição ideológica que nós herdamos. Obrigado, André, pela entusiasmada resposta. Gostei do entusiasmo. Porque eu estou realmente muito aflito com o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, e aflito seja porque os crentes estão achando que a crença deles é uma permanência no tempo com a virulência que lhes é própria, o que é completamente estranho a qualquer razoabilidade, nem diria acadêmica, razoabilidade pura e simples. E, por outro lado, os não crentes, ao ver a emergência desses virulentos,
estão achando que a religião pura e simplesmente é sempre uma ideologia de dominação de massas. Portanto, você tem aí 90% da população do mundo com problemas em relação ao que é a religião na história. Tá? Os crentes que não sabem o que é religião, os não crentes que também não sabem. Não estou dizendo que eu sei e eles não saibam. O que é preciso ver é as distorções desses fenômenos. Os antropólogos já falam que eu estou falando aqui muito antes. Tá? O problema é que essas grandes coisas só chegam para a história com certa defasagem, e na história medieval ainda mais defasado. Tá? Ainda mais defasado. Por exemplo, em história medieval, muitas vezes você vê os pesquisadores usando as últimas técnicas de prospecção de solo próprias dos arqueólogos mais atualizados. Mas quando vão falar de religião, usam o pensamento do Herbert Grundmann, de 1935. Ou então de autores muito mais atrás. Ou seja, por que para a história econômica da Idade Média nós somos atualizados, mas para a história religiosa nós somos completamente reacionários? Porque não só somos antiquados, como não estamos nos atualizando nessa direção. Então, a minha resposta é veemente porque eu estou pensando assim, o quão difícil às vezes é lidar com esses assuntos e o quão isolado a gente fica por falar uma linguagem que muitas vezes é uma linguagem não comunicativa com os grandes nichos de produção do conhecimento. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela resposta. Muito interessante a perspectiva, acho que tem que ser pensado. Eu estou dando uma disciplina agora que é justamente sobre história religiosa, então essas questões também estão na minha cabeça. Depois vamos trocar uma ideia quando acabar a entrevista, inclusive. E aí, assim, na tua avaliação, né, agora é uma pergunta mais de você dar uma olhada para o campo, na tua trajetória, somando todas as questões que a gente fez, você olhando assim de maneira panorâmica para a historiografia nacional, aquela que você teve contato com os colegas, enfim, o que você está lendo, o que você produz, o que você vê no LEM, enfim. Feito esse balanço geral, assim, você acha que existe alguma coisa na nossa produção nacional, ou latino-americana, mas uma produção nacional fundamentalmente, que seja específica? Fazemos história medieval de um jeito diferente ou fazemos história medieval como fazem os europeus? Acho que tem que separar, na minha resposta, períodos. Porque creio que já não fazemos mais como os europeus, mas isso começou há pouquíssimo tempo. E por boa parte do tempo, não é que estamos fazendo como os europeus, nós estamos fazendo dentro do que é da cartilha deles, mas pior do que eles, obviamente. Então, por muito tempo, e talvez dada a escassez de profissionais, nós conseguimos posições acadêmicas destacadas sem a correspondente erudição que essas posições necessitam. Né? Então, sei lá, como é que se pode orientar um doutorado sem a devida erudição no âmbito da pesquisa? Então, houve, por força da nossa condição acadêmica, que começou a melhorar a partir, sei lá, 1990, quando a CAPES começou a ter mais dinheiro e a investir mais pesadamente, e os programas de pós-graduação realmente começaram a serem fundados para além de São Paulo e Rio. Claro que a história medieval ela sofre, né, um incremento bastante considerável, mas me parece que no campo da erudição, a gente demorou um pouco mais para despertar para essa realidade de que a gente pode fazer diferente, tá? Então, quando eu falo que a gente fazia pior, é porque, por exemplo, desde quando aqui no Brasil pesquisadores se preocupam realmente em ir ver a tradição manuscrita da sua documentação? Ou a levar em conta a produção crítica dessas edições, que muitas vezes são feitas com rigores filológicos tão
próprios da metodologia filológica daquele pesquisador, que você não é mais capaz de ver com clareza a própria produção dessas escritas no período que a gente estuda. Então, na verdade, nós estamos estudando uma fonte supostamente medieval, mas que é uma produção da academia do século XIX e do início do século XX. Então, no Brasil, a gente demorou para perceber essa realidade, mas a gente lutava com as fontes que tinha, né? Então, acho que isso começa a melhorar bastante. Eu tenho visto muitos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras que estão levando em conta a própria dimensão codicológica das suas fontes, indo atrás dos manuscritos. Os seus orientadores estão cobrando que se faça isso. Hoje existe muitos que estão disponíveis online, ou indo atrás disso quando vão a pesquisas de campo por aí. Isso há de melhorar ainda mais, sabe? E creio que, já indo para a cronologia mais recente, começamos a nos articular com grupos de pesquisa europeus ou norte-americanos, ou pelo menos com o hemisfério norte, que são grupos de pesquisa mais jovens, mas de uma geração europeia também, que já não entende as universidades nos seus recortes nacionais. Então, hoje você tem professores da França que não têm uma historiografia francesa, porque eles pertencem a grupos ligados à Holanda, ligados à Inglaterra, à Alemanha, à América do Norte. Então, o cara nasce na França, mas ele não é um historiador de historiografia francesa. Então, não é porque nós melhoramos, eles também melhoraram. A erudição que eles tinham até, eu falei agora há pouco do Grundmann, que é um erudito de marca maior, é filho dessa época historicista meticulosa, mas, por exemplo, quando pensa em história religiosa, usa a velha régua que é própria do seu tempo. Né? Então, isso melhorou bastante. Os mais jovens, a gente sabe disso, como Bernardo de Chartres nos ensinou, somos anões nos ombros dos gigantes, a gente consegue ver mais longe, né? Então, eles também melhoraram, e a gente conseguiu agora nos articularmos com eles, quase que num diálogo de igual para igual. Em alguns núcleos, eu acho que já fazemos isso de igual para igual. Por exemplo, projetos em que o brasileiro é convidado não para ser representação de minoria, mas porque o que se faz aqui é o que eles precisam lá, né? Então, isso é chamativo. Eu acho que já mostra uma mudança qualitativa bastante grande. Fico aqui temeroso se seria justo pensar que isso ainda está dentro de uma região do Brasil ainda muito centralizada, que não tem as suas devidas repercussões, mas nem poderia ser diferente, já que não há a mesma distribuição de recursos, já que não há a mesma distribuição de mentes pensantes quando se pensa, por exemplo, em números de doutores por universidade, em números de professores que podem orientar doutores, e por aí vai. Né? Então, sendo desigual a distribuição de recurso, não dá para ser igual a maturidade desses produtos que são gerados aqui e acolá. Né? Mas vejo muito positivamente desse ponto de vista. E creio que agora que a gente já sabe fazer um pouco melhor história medieval, que a gente podia, falo por mim mesmo, estou começando a cuidar disso melhor, procurar criar projetos que necessariamente incluam colegas que sejam de outras regiões do globo e que, sendo medievalistas ou não necessariamente precisa ser. Por exemplo, se eu estou estudando a história medieval com a religião na Idade Média com essa minha perspectiva, eu posso fazer contatos de pesquisa com pesquisadores que estudam, por exemplo, religiões em comunidades étnicas em lugares como a África, a Oceania, que estudam o período contemporâneo, por exemplo.
né? Então, essa maior diversidade metodológica, interdisciplinaridade, mas eu estou pensando aqui, se a gente não é capaz de, aproveitando que o Brasil, bem ou mal, tem uma academia sólida e com uma tradição, se você pensar de história moderna para frente, uma tradição seríssima e reconhecidíssima mundo afora, que se a gente usa isso, nós podemos nos conectar aí com historiadores do chamado Sul Global, de maneira a produzir, isso que você perguntou, se há alguma coisa própria, né, que não seja igual aos europeus, de maneira que os próprios europeus não dariam conta de fazer. Então, penso que nós existimos sempre conectados com os de fora, não há nenhum nacionalismo na produção medievalística brasileira, nós sempre estivemos conectados com estrangeiros, mas agora, talvez, não precisemos mais respeitar os esquadros da nossa herança colonial, e mesmo que ficássemos nela, é muito raro, né? A gente pensa assim, a tradição ibérica ou portuguesa, e se a gente pensar que isso também pode ser extensivo a Angola, a Moçambique, a Guiné e Cabo Verde, e por aí vai, meu Deus, a gente ganharia muito mais do que isso, né? Mas, enfim, eu tendo a não pensar muito nessa questão, porque eu me entendo como um historiador, né? Então, nem sempre eu estou olhando assim para dentro da área como se fosse um time específico, né? Com uma escalação muito específica que eu pudesse acompanhar isso muito de perto. Mas eu tenho muita esperança que a gente consiga fazer a história medieval deixar de ser um gueto, um nicho, quase uma religião própria, em que a gente possa ser levado em conta pelos antiquistas e modernistas e contemporaneístas como historiadores, né? Do jeito que eu falo, parece que eu já sofri bullying por causa disso. Não, nunca sofri, mas eu talvez seja porque eu sempre me predispus a encontrar esse diálogo com essas outras áreas para fora daquilo que seria ali as bandeiras da história medieval, as bandeiras de moda, né, que nós herdamos do nosso período formador, e fazer história política que seja devedora de uma historiografia política, e não só de uma historiografia política de medievalista. Em outras palavras, é isso que eu quero dizer. Não, perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Professor, a gente está aqui se aproximando do finalzinho da nossa entrevista, e aí geralmente a gente termina com uma anedota que o Eduardo foi inventando ao longo da trajetória. Então imagine só que você está aí na UFMG, e aí um aluno, uma aluna bate na porta lá do seu gabinete e pergunta: professor, eu queria estudar a Idade Média, o que eu tenho que fazer para poder começar a estudar Idade Média? Eu diria, apaixone-se pela história e não pela história medieval. A história medieval para alunos de graduação costuma ser um amor de um verão, talvez 2 ou 3, raríssimos os que vão levar isso para muito mais, porque hoje não é mais como na minha geração. Eu entrei na graduação já sabendo o que eu ia fazer no doutorado praticamente, mas eu já tenho 45 anos. Os mais jovens têm outras formas de lidar com seu próprio futuro e seus gostos. Mas ainda tentando encontrar o meio termo entre o público juvenil, que eu nem conheço muito bem, né? A pandemia nos afastou da convivência com eles. Estou tentando recuperar essa convivência. E com o que eu fui, o aluno que eu fui e com os alunos com os quais eu convivi, eu diria, apaixone-se pela história, não só a história medieval. Mesmo aquelas aulas de Brasil Império, aquele negócio de conservadores e liberais, e aqueles debates de assembleia lá do Rio de Janeiro, que sempre me pareceram muito áridos, muito, como nunca fui muito apreciador dessas lutas internas como que se chama isso? De elites regionais, cafeicultoras. Essa é uma coisa assim que me parece muito
pouco estimulante, goste até disso. Porque uma hora você vai ver que, sem entender essas coisas, a gente não consegue fazer uma pesquisa em história medieval diferenciada, criativa. Apaixone-se pela história, né? Ame ser historiador, historiadora. Depois, não se furte à literatura. Não porque eu acredite que o historiador não tem muita diferença com o ficcionista. É que as portas da realidade são muitas vezes abertas por outras chaves que não a mera investigação do passado. E a gente precisa saber que o historiador cumpre melhor o seu papel quando se comunica melhor. O historiador escreve muito enfadonhamente, escreve muito cheio de vícios de linguagem que torna os textos assim praticamente só lido por pares. E aí, quando a gente encontra um historiador, historiadora que escreva de outra forma, a academia tende já a taxá-lo de um generalista, de um guru, não sei mais o que, a gente tende a neutralizar a força intelectual da sua produção, da sua análise. Eu creio que se a gente continuar nessa toada, a gente vai ser lido só por quem? Por outro que estudar comuna italiana, no meu caso, outro que estudar as místicas da Itália do século XIII, só que tenho certeza que esse outro que for estudar já não vai gostar da minha premissa inicial e pode ser que já pare de me ler na terceira página. Então, quer dizer, vou ficar sem leitor nenhum. Então, ler a literatura ficcional, mesmo a poética, ela não é só para nos fazer entender a realidade, mas também para nos dar uma linguagem que possa ser mais prazerosa, inclusive, para a leitura. Não é? E, claro, não tem jeito. A história medieval, como a história antiga, ou a história dos povos pré-colombianos, ou mesmo da história dos povos indígenas contemporâneos, você vai ter que entender a linguagem deles. Então, é preciso saber que, diferentemente de estudar a flutuação de preços do café nas fazendas do sul mineiro, em que basta a língua portuguesa e, às vezes, um pouquinho de inglês, mas só um pouquinho, não é grande coisa, para estudar a história medieval, você precisará necessariamente se lançar num universo linguístico muito maior. E quanto mais cedo se a gente correr atrás disso, mais fácil fica depois no futuro. E eu nem me refiro tanto ao latim propriamente dito, embora isso já tenha sido muito importante. Mas eu descobri, estudando essas místicas, o mundo das línguas vulgares que sempre existiram, é que a gente não olhava para aquele mundo. Então estava lá os textos escritos em língua vulgar. Qual que é o problema? A língua vulgar é mais difícil de ler do que o latim. O latim, bem ou mal, tinha uma gramática mais internacionalizada. Agora, como é que a gente vai ler, sei lá, a língua de Liege do século XIII? Então, é preciso saber que, a depender do que a gente quer fazer, é quase impossível fazer aqui no Brasil. Então, eu estudo. Por que eu só estudo as místicas do mundo do sul mediterrâneo? Porque as línguas vernáculas que elas produziram são línguas que eu consigo ler. O provençal, o catalão, os muitos falares italianos. Então, isso é fácil. Agora, eu não conseguiria ler as beguinas de Liege, escrevendo no neerlandês que elas escreviam, porque eu não tenho mais vida para aprender essa língua. Né? Então, é preciso saber que, para estudar a história medieval no Brasil, o jovem vai ter que fazer um esforço adicional no aprendizado das línguas, sejam as línguas modernas, para não ler apenas ou ingleses, ou franceses, ou italianos, ou alemães, mas ler o conjunto disso tudo. Então, saber línguas modernas, mas também correr um pouco atrás de saber as línguas antigas, ou as clássicas e as vernaculares, que a partir do século XII começam a aparecer fortemente nessas literaturas todas, né, da Baixa Idade Média. E saber que o mundo que a história medieval contempla é muito mais, mas muito mais do que a Europa. E que o jovem no Brasil tem muito mais dever de se interessar pela cronologia que implica a África do que a própria Europa.
E saber que ao fazer essa escolha não está sendo guiado por uma ideologia de esquerda que favorece esse tipo de discussão, mas simplesmente por honestidade intelectual, né, pelas ligações implícitas que nós temos com eles, né? Só para dar uma ideia, fora da história medieval, saber que o primeiro bispado brasileiro é africano. A Sé de Funchal não estava em Portugal, estava na África, ou pelo menos numa ilha que pertence à África. E que depois a primeira Sé, depois quando o Rio de Janeiro já ficou uma Sé grande, se tornou a Sé de Luanda, em Angola. Então, não só nós já fomos parte da igreja africana, como a igreja africana já foi parte da igreja brasileira. Isso em 1500, 1600. Portanto, se a gente fica achando que a coisa está só naquele nicho lá, embora eu acho que tem muita coisa a se investigar lá, que não foi feito ainda, nós estamos talvez perdendo um pouco dessa especificidade do fazer isso no Brasil que vocês me perguntaram agora há pouco, sabe? Então, para isso a gente precisa ler mais autores, mais gente, trafegar melhor por essas outras áreas. A história da África feita no Brasil, muitas vezes, só começa a ser ensinada a partir do século XVII, XVIII, e quando vai falar da África anterior a isso, vai no máximo a partir do século XV, ou seja, a partir daquilo que os europeus fizeram na África. Não estou dizendo que há uma idade média na África, mas há uma cronologia que a história acontecia lá. O Islã, se a gente estuda o Islã africano e pensa que ele era tão diverso do Islã de outras partes do mundo, como que nós poderíamos enriquecer o nosso debate sobre a compreensão do que é religião na história medieval? Então, eu penso assim, o jovem medievalista hoje tem os mesmos desafios que eu tinha, só que ele tem dezenas, se não centenas de recursos que nós não tínhamos. Eu não tinha, eu sou bem mais velho que vocês, né? Que eu não tinha. Então, é possível correr atrás disso com bem menos esforço do que em outras épocas seria necessário. Tá? Então, a gente tem hoje professores muito mais diversificados dentro dos nossos departamentos, as disciplinas mudaram muito, então não é só a história medieval que tem medievais dando aula, também na história da África tem africanistas dando aula, as publicações cresceram demais, os laboratórios de pesquisa são cada vez mais integrados nessas coisas todas, e que o jovem medievalista, por favor, não se feche na seita, no gueto, na modinha herdada do orientador, ou até do orientador, e a coisa vai passando de geração em geração. Isso só nos leva a ficarmos exóticos e a depender do lugar não sermos levados a sério. Se a gente quer, de fato, prestar uma contribuição social, não é só promovendo eventos e publicações, mas também participando dos debates que são promovidos fora da zona de conforto que a gente se encontra. E isso a gente vai precisar de mostrar qualidade para que nós sejamos convidados e integrados a esses nichos de discussão. Então, eu acho que eu botei um peso muito pesado nas costas desse jovem, provavelmente por isso que eu tenho tão poucos orientando. Mas eu fui honesto. E a minha orientadora lá na graduação teve essa honestidade comigo. Confesso que cheguei a duvidar se era por aí, mas a honestidade dela foi tão clara que, ao invés de desistir, eu abracei a causa e acho que fiquei um militante dela. Né? Então, aqui até pago esse tributo à minha primeira orientadora da vida, tive tantos outros, né? Mas essa primeira, professora Nery de Barros Almeida, e é isso, o jovem medievalista precisa saber que ele vai ter que correr um pouco mais do que corre o jovem pesquisador de história do Brasil da Era Vargas. Não estou dizendo que eles precisam estudar menos, eles têm até milhões de coisas a mais para estudar, mas dentro da língua portuguesa, dentro de uma tradição já aceita, quem que vai precisar defender para que estudar a história da Era Vargas do Brasil?
Agora, para que vai precisar estudar o período de Luís IX? Aí a coisa muda de figura, né? Então a gente lida também com esses problemas da nossa tradição acadêmica no Brasil, que ainda tem, sei lá, algumas resistências com o que nós produzimos, mas eu diria, tem resistências muito mais porque ficamos fechados em guetos. E com isso eu estou pensando que não é necessariamente um defeito, hein? A depender da época, era a única forma de sobrevivência. Mas nós não precisamos mais disso, né? Então falo aqui com muito carinho pelas gerações que me antecederam e pela geração da qual fiz parte. Eu não estaria falando isso sem a formação que obtive destas pessoas, destes colegas bravos, que conseguiram, com tão poucos limões, fazer uma tão boa limonada, né, para usar aí um jargão, e que me deixa muito orgulhoso de estar onde estou. Maravilha, André. Muito obrigado pelas suas contribuições, pelas respostas que você ofereceu, pela tua disponibilidade. A gente tem certeza que vai contribuir muito os nossos ouvintes, né? A gente brinca aqui que a gente tem uma legião infindável de ouvintes. Você vai agora ser assediado no aeroporto quando você for pegar uma viagem, participar de um congresso, vai estar uma multidão te esperando. Então, assim, mas, sinceramente, a gente tem um público muito atento que participa desse projeto com a gente e certamente as suas contribuições vão ser muito importantes. E aí, André, assim, a gente agora pergunta se você tem um até logo para deixar, uma mensagem, mãe, estou no Translate Entrevista, não sei, alguma coisa assim, você fica à vontade. Eu creio que o que vocês estão prestando em termos de serviço, seja para a memória da área de história medieval no Brasil, seja mesmo para o auxílio desse público que está chegando agora, que precisa mesmo de se sentir acolhido e bem-vindo no mundo acadêmico, que é inóspito, né? É um serviço muito necessário. E, então, a minha primeira observação aí vai nesse sentido, de estimular vocês a manterem, né, a seguirem em frente com esse projeto e saber que faz parte disso, né? A comunicação com o grande público, inclusive, fez parte da carreira de Duby, Jorge Duby, Jacques Legoff, que tiveram programas na rádio. Eram historiadores já renomados, mas eram semanalmente professores, comunicadores de rádio, né? A França tem uma tradição de historiadores nos grandes meios que o Brasil ainda não tem. Então, se a internet nos favorece isso, precisamos ocupar esse espaço, estarmos ali, né? E vocês ainda contribuem não só com o que vocês produzem, mas de articular e trazer pessoas que vão agregar, no mínimo, vivências tão diferentes que podem ser altamente estimulantes para quem ou já está na área ou quer entrar para ela. E digo por experiência de quem já assistiu várias entrevistas aqui, muitos eu só conhecia bibliograficamente. Ou, confesso, às vezes só o nome, né? E tal coisa, estuda ali, aqui, mas ao ouvi-los falar, eu entendi que existe a pessoa por detrás desses nomes, existe um ser humano por detrás desses textos, existem trajetórias que são permeadas, às vezes, pelas circunstâncias da universidade em que ele entrou, lá na iniciação científica como eu. Fico imaginando aqui, né, se tivesse entrado em outra universidade, como que teria sido, se eu teria mantido isso ou não. Então, história do futuro não há, mas ver o humano destes nossos colegas é uma fonte de estímulo muito grande, né? E penso que isso é algo inestimável. Por outro lado, de poder me fazer ouvir, ver, por colegas também distantes que não conheçam, que talvez já tenham ouvido falar do meu trabalho, de mim, daquilo que a gente faz aqui na UFMG, e de nesse espaço poder me posicionar, não é? E eu espero que eu tenha feito isso com muita cortesia, porque, no fundo, eu imagino que a gente tenha mesmo que olhar para a nossa história de pesquisadores no Brasil, levando em conta o quão desértico era esse caminho, e como que a gente conseguiu. Eu até cheguei já bastante mais recente nisso tudo, né?
como que isso foi ficando um caminho mais aprazível, mais transitável, por causa do esforço desses colegas. Mas é óbvio que só elogiar não é o caso, né? Eu me senti também de mostrar onde é que eu acho que a coisa não ficou tão bem, do meu ponto de vista, tão bem feito assim, e que a gente tem toda a condição de melhorar daqui para frente. Então, eu agradeço demais esse espaço e deixo aqui o meu reconhecimento para o trabalho de vocês. Bom, professor, reforço os agradecimentos e, em especial, pelas palavras tão gentis ao nosso trabalho aqui. Só eu e o Eduardo sabemos o quanto a gente tem tido um compromisso muito sério, então já tem 3 anos que quase toda semana nós temos uma gravação e é muito legal quando a gente escuta o feedback, ouve os nossos colegas dizendo que assistiram as entrevistas, e isso nos dá mais gás para seguir com esse projeto. Então, queria deixar o meu agradecimento pelas suas palavras, pela sua participação, saudar os nossos colegas de curso também da UFMG e o nosso imenso público que nos acompanha todas as entrevistas. Aquele abraço, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. A gente se vê no próximo Translate Entrevista.